Fala, galera! Uma obra-prima, o filme mais perturbador do ano, o longa-metragem mais assustador da década. Estes são alguns dos modestos adjetivos utilizados na campanha de marketing de Longlegs Vínculo Mortal. Mas será que o filme é tudo isso mesmo? Como dizia minha avó, quando a esmola é grande, o santo desconfia. Vem comigo que está começando o Horrorpédia. Na trama de Longlegs Vínculo Mortal, que subtítulo nacional Mais Infeliz, acompanhamos a agente especial do FBI, Lee Harker, interpretada pela Maika Monroe, uma jovem antissocial, porém altamente focada em seu trabalho, que é designada para um caso não resolvido envolvendo um serial killer que vem agindo impunemente há cerca de 30 anos, matando famílias inteiras em datas específicas. Assim como o Zodíaco, que costumava enviar cartas à imprensa, o criminoso aqui, que se auto-intitula Longlegs, gosta de deixar na cena do crime mensagens codificadas para as autoridades. Com uma pequena ajuda, Harker consegue decifrar o tal código e identifica o modus operandi do assassino. Modus operandi esse que revelam indícios de ocultismo. A agente Harker descobre que as mortes das vítimas seguem um procedimento, um padrão ritualístico. E não só isso, ela também encontra uma conexão pessoal com o serial killer, algo que torna o jogo de gato e rato ainda mais interessante, visto que o antagonista está sempre um passo à frente dos policiais. A história de Longlegs é ambientada nos anos 90, e isso é fundamental para que algumas coisas, elementos, situações funcionem apropriadamente. Época em que não existiam câmeras de segurança por todos os lados, telefones celulares, internet, redes sociais. Em uma entrevista ao The Hollywood Reporter, o Osgood Perkins, o diretor e roteirista de Longlegs, disse que nos últimos 20 anos ele não assistiu a nenhum filme de horror, exceto X, A Marca da Morte, do Ty West, que ele não curte produções contemporâneas do gênero. E talvez isso explique o porquê do cineasta ter se inspirado em thrillers aclamados da década de 90 para criar o seu longa-metragem. A obsessão do serial killer pela protagonista lembra bastante O Silêncio dos Inocentes, a relação do Hannibal com a Clarice, e a narrativa, a maneira como a história é contada, foi toda construída em cima de Seven, ou Sete Crimes Capitais. Entretanto, ao contrário desses dois que focam na caçada a um criminoso antes que ele faça uma nova vítima, Longlegs, em seu terceiro ato, oferece um desvio, um desdobramento insidioso, eu diria. Quem acompanha o meu canal há mais tempo sabe que eu coloquei Longlegs no meu vídeo de filmes mais promissores de 2024, publicado em fevereiro. Se você está chegando agora ao canal do Jetro, saiba que essa lista de promissores existe desde 2017, faço todos os anos. São produções de terror e suspense que eu, baseado no meu feeling e outras cositas más, acredito que vão bombar ao longo do ano. São previsões cinemastrológicas. E quando eu coloco um longa-metragem nessa lista, ele ganha minha atenção. Eu passo a acompanhá-lo mais de perto, digamos assim, a repercussão na mídia, a campanha de marketing, a bilheteria, enfim. E quando Longlegs estreou na gringa no início de julho e passou a ser incensado demais, tanto pela crítica quanto pelo público, eu fiquei receoso, temendo que ele tivesse uma pegada semelhante a Barbarian, Noites Brutais de 2022, lembram dele? Então, muita gente curtiu, mas pra mim não funcionou. Achei aquele filme ridículo. O porquê, e eu disse isso no vídeo que eu gravei sobre Barbarian, é que o longa-metragem começa com uma premissa muito pé no chão, criando uma série de expectativas, e quando chega a hora do turning point, ele abraça a fantasia com vontade, muita vontade. Para mim, foi um balde de água fria, mas isso é uma questão de gosto. E por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou usando Noites Brutais como referência? Porque Longlegs
também se desenvolvem imitando a realidade e flertando com a fantasia, com o sobrenatural. A diferença entre Barbarian e Longlegs é que o diretor Oz Perkins faz questão de deixar isso claro logo nos primeiros minutos. A trama funciona atrelada ao sobrenatural. E aí já fica o aviso, o alerta para você. A obra, em sua abordagem, fala sobre ocultismo. E isso não é spoiler, tá? O material publicitário vem fazendo questão de divulgar essa informação. E o quanto você acredita ou deixa de acreditar nessas coisas vai impactar em sua experiência. Até porque o longa-metragem não se aprofunda o suficiente no assunto. Algumas situações ficam sem explicação. O Oz Perkins trata o espectador como se ele tivesse um conhecimento prévio sobre esse tema, tivesse um background adquirido de outras produções cinematográficas que falam sobre cultos e seitas satânicas, por exemplo. Nicolas Cage, debaixo de maquiagem pesada, está bizarro. O marketing do filme acertou muito em esconder o seu personagem, o visual do seu personagem. Cage tem pouco tempo de tela, mas quando aparece, rouba a cena com todas aquelas suas presepadas histriônicas características. O que ele faz aqui, você certamente já viu em outras obras estreladas pelo ator, situações que até poderiam arrancar risos, não fosse a atmosfera de Longlegs, que é macabra, é densa, pesada, quase palpável. O ator disse ter se inspirado na mãe dele para compor o personagem. A mulher sofria de esquizofrenia e chegou até a ser internada. Em respeito às pessoas que ainda não assistiram ao filme, eu não vou exibir em meu vídeo imagens do Nick Cage como Longlegs. A aparência do Cage foi escondida até da Maika Monroe, que só o viu pela primeira vez devidamente caracterizado quando precisou contracenar com ele. Um dos vídeos promocionais do filme mostra que o coração da atriz chegou a 170 batimentos por minuto. O técnico responsável pela captação de som acoplou um microfone a um medidor cardíaco da Monroe antes da cena, o que possibilitou com que a reação natural da atriz fosse registrada. Por falar na Maika, a sua atuação também é digna de destaque. Quando o filme começou, inclusive, eu achei que teríamos um estudo de personagem, porque a personalidade da Lee Harker é priorizada no primeiro ato, a sua dificuldade de interação com os colegas, o seu hiperfoco, a sua intuição aguçada, o relacionamento conturbado com a mãe, o passado sombrio. Porém, aos poucos, o Oz Perkins vai conduzindo a narrativa numa outra direção e a Lee Harker vai deixando de ser o centro das atenções. A estética monocromática do filme é de uma elegância ímpar. A paisagem árida, fria, coberta de neve do estado do Oregon, nos Estados Unidos, colabora com o sentimento de desolação. Também gostei das mudanças no aspecto de tela. Muitos cineastas vêm utilizando esse recurso para impor a passagem de tempo, e o Oz Perkins faz isso aqui nos trechos em flashback, muda o escopo, usa uns filtros, o que faz parecer com que a imagem foi gravada em câmeras antigas, de 16mm, por exemplo. Há também um cuidado por parte do cineasta em relação ao jogo de sombras. Volta e meia, dá para perceber a presença de um espectro, uma silhueta de uma figura enigmática com chifres em algumas cenas chaves. Eu sou fã de carteirinha de O Exorcista e curto bastante obras sobre ocultismo. Não é à toa que aqui no canal tem uma playlist dedicada exclusivamente a filmes com esse tema. Então, Longlegs funcionou para mim. Aprecio longas-metragens com essa abordagem e que não entregam tudo mastigado, deixam algumas lacunas em aberto para livre interpretação. Não chega a ter esse grau de perturbação todo que a campanha de marketing promete. Se assim fosse, eu o teria levado para o quadro dos filmes mais perturbadores. Porém, Longlegs oferece uma senhora experiência atmosférica. Por ser um longa-metragem que imita a realidade e cobra certo ceticismo do público, o filme não vai agradar todo mundo. Isso é fato. Entenda, eu não estou dizendo que a obra exige que o espectador seja religioso. Não é o caso. Porém, dependendo do seu grau de ceticismo, como eu já disse antes, isso influenciará você a ter leituras distintas.
de um filme com um texto subdesenvolvido, cheio de buracos e com um final anticlimático, ou um puta longa-metragem assustador, hipnotizante, cheio de nuances e de surpresas. De que lado você vai ficar? Eu quero saber. Depois de assistir Longlegs, escreva aí no campo de comentários como foi sua experiência. Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto e me seguir nas minhas outras redes sociais. Tchau e até a próxima!